Quando falamos sobre estudo, falamos sobre constância, como manter aquele ritmo de estudo. E muitas vezes a gente não consegue manter aquela sequência e estudar. Às vezes estuda um dia, depois desanima e acaba não conseguindo manter aquela rotina de estudos. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar qual é esse segredo para manter essa constância nos estudos. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos ao meu canal onde a gente aprende a estudar de verdade e não só decorar. Eu sou o Igor Psique, sou estudante de neurociência do aprendizado e ajudo você, que é universitário, concurseiro, que tem o objetivo de aprender mais em menos tempo, que quer melhorar essa forma de estudar e potencializar os seus estudos. Se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu falo sobre estudos e ajudo os estudantes a potencializar o seu desempenho. Então, se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve. Mas sem mais delongas, como que a gente faz para ter uma constância nos estudos? Como a gente faz para manter o ritmo dos estudos? Porque muitas vezes a gente estuda um dia, dá o nosso melhor, mas acaba que nos outros dias a gente não consegue manter essa mesma rotina. E um dos principais problemas é justamente isso, você acabar só estudando por muitas horas em um dia e acaba que nos outros dias você não tem energia para continuar mantendo o ritmo. Então o que acontece? O estudante estuda lá, pega lá e senta e estuda 14 horas ou 7 horas seguidas, estuda 7 horas lá seguidas. Daí no outro dia ele não consegue manter esse ritmo. E esse que é um dos grandes problemas, você não conseguir manter o ritmo. E como que a gente faz para manter o ritmo? Diminuindo, você não deve estudar todo dia muito, você deve estudar todo dia um pouco. Porque se você estudar um dia só, muito, e nos outros dias você não vai ter aquele ânimo e não vai ter aquela energia para conseguir manter a constância. Sempre faça uma coisa que você consiga manter. Não adianta nada você querer fazer uma coisa mirabolante que você não vai conseguir manter a longo prazo. Sempre pense que o estudo ele é a longo prazo, então não adianta eu querer fazer uma coisa milagrosa do dia para a noite que não vai funcionar. Isso é a mesma coisa que eles utilizam com a nutrição e com quem faz dieta. Não adianta você querer fazer uma dieta mirabolante restringindo todo tipo de doce, todo tipo de comida, e acaba que daí você consegue fazer isso por um curto tempo e depois você não aguenta mais. Então quando a gente está falando de uma dieta e quando está falando de um estudo comparado, a gente está falando de uma coisa que a gente tem que manter sempre. Então a gente vai, hoje a gente reduz alguma coisa, que nem no estudo a gente, hoje eu estudo 1 hora, na semana que vem eu vou estudando 2 horas por dia, e assim eu vou aumentando. É dessa forma que você vai conseguindo manter a constância. Não adianta nada você sentar 7 horas de estudo hoje e amanhã você não aguentar manter esses 7 horas de estudo. Então é melhor que você estude hoje 1 hora, amanhã 1 hora, depois amanhã 1 hora, e faça isso dando sequência, que aos poucos você vai conseguir ter mais ritmo. É por isso que os estudantes eles não conseguem ter a constância, porque eles querem fazer tudo de uma vez só, querem fazer tudo em um dia apenas. Isso acaba atrapalhando o desempenho deles. O outro fator que é muito importante e que acaba muitas vezes atrapalhando os estudantes na constância é a questão do perfeccionismo. É a questão de que eles querem sentar já estudar e eles já querem ficar 7 horas estudando seguida, que eles já querem conseguir ficar hiper focado nos estudos e que eles querem conseguir aprender tudo de uma vez só. Então eles querem que tudo seja perfeito em uma vez só. Então isso não funciona. Quando a gente está falando sobre perfeccionismo no estudo, a gente está falando de uma coisa que não vai funcionar sempre. O estudo ele vai acontecer altos e baixos. Você precisa saber que a sua concentração, por exemplo, ela não vai vir do dia para a noite. Ela vai levar um tempo, ela vai exigir esforço de você. Então ela vai exigir que você aos poucos treine a sua concentração, assim como sua memória. A sua memória ela não vai ficar uma memória hiper fodástica, desculpa a palavra, mas não vai ficar dessa forma assim já de cara, ela vai levar um certo tempo. Então a constância é diferente do perfeccionismo, porque o perfeccionismo ele vai querer tudo de uma vez só e que tudo perfeitinho, tudo bonitinho, não funciona assim. Você vai estudando e aos poucos você vai progredindo. Então essa é a importância da constância. E por isso que muitas pessoas não conseguem ter essa constância, porque acaba fazendo o quê? Se não for para fazer perfeito, eu não vou fazer. Isso acaba que você fica parado e não consegue ir para frente. Você tem que entender que aos poucos vai ser um pouco mais difícil. E daí, com o passar do tempo, você vai ficando mais fácil, vai ficando mais rápido de você fazer as coisas, principalmente no estudo, né? E o terceiro ponto que faz com que os estudantes eles não consigam manter aquela constância nos estudos é o fato de não ter uma organização do que eles precisam fazer. Porque muitas vezes eles só falam, a partir de hoje eu vou começar a estudar tal área, ou a partir de agora eu vou me focar melhor na escola ou na faculdade. E o que acontece? Ele só começa fazendo. E isso é um problema, porque isso vai te desanimar a longo prazo. Como eu disse, as coisas precisam ser feitas
de forma correta para que você consiga suportar a longo prazo. E o que acontece? Se só chegar e começar já a fazer tudo, começar a estudar na louca, você não vai conseguir ter essa coisa a longo prazo. Porque vai chegar, você vai desanimar, você não vai conseguir manter a constância. Para a gente manter a constância, a gente precisa ter planejamento. E quando eu falo do planejamento, eu falo do cronograma. Então você vai falar, agora, a partir de agora eu vou levar a faculdade, por exemplo, mais a sério. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou organizar as matérias que eu tenho, por exemplo, do semestre da faculdade. Porque a faculdade, no caso, é em semestre, né? A gente separa as matérias do semestre. Vamos organizar isso. Coloca lá qual matéria você tem em cada dia. Quais dias da semana você vai estudar cada área. Isso vai fazer com que você tenha uma constância maior. E você vai conseguir olhar que você está evoluindo. Não vai ficar só naquela coisa, nossa, será que eu estou progredindo? Porque quando você monta o teu cronograma, você tem noção e controle da sua rotina. Então você consegue ter aquele controle da sua constância nos estudos. Quando você só estuda livre, solto, o que acontece? Hoje você estuda, depois amanhã você também estuda, mas daí no terceiro dia você já não estuda mais, daí no outro você já não estuda. Daí fica naquela altos e baixos. Então é melhor que você consiga ter uma noção de quantos dias você está estudando e ter o controle de, eu não estudei esse dia, mas eu posso repor aqui. Isso que vai fazer com que você mantenha constância. Um hábito e uma rotina, ele exige que você faça isso aos poucos. Então você precisa ter um cronograma para planejar isso. Então a gente não pode fugir da questão de que um hábito e uma constância nos estudos vão estar diretamente ligados. Não adianta você querer fazer como eu disse, de um dia para a noite. Você precisa entender que as coisas vão ser aos poucos, que você precisa ir progredindo. É dessa forma, você precisa ter essa mentalidade quando você for querer ter constância nos estudos. Você precisa ter essa noção de que não vai ser do dia para a noite que você vai ficar hiperfocado, não vai ser do dia para a noite que você vai ter uma super memória, vai ser aos poucos, vai ser com progresso. Então, ter esse hábito e manter isso aos poucos vai fazer com que, com o passar do tempo, você vai conseguindo aumentar, por exemplo, sua carga horária de estudo, o nível e o tempo de concentração que você vai ter. É dessa forma que você progride e mantém a constância nos estudos. E se você chegou até aqui, significa que você quer aprender a estudar de verdade, que você quer melhorar essa forma de estudar. Então eu sugiro você se inscrever aqui se você ainda não é inscrito. Eu solto vídeo segunda, quarta e sexta, sempre com conteúdos novos para te ajudar em relação aos estudos. Eu também te sugiro me seguir no meu Instagram, tá aparecendo aqui para vocês, @igorpsico. Lá eu respondo caixinha de vocês diariamente. E também, se você quiser ter um contato maior comigo, eu tenho as minhas mentorias. Tá tudo lá no link da bio. Se você quiser, tenho as minhas mentorias. E também tem o meu curso, o MIP, onde eu ensino as pessoas a estudarem da forma correta. Onde eu ensino os estudantes a potencializarem seus estudos para que eles possam ter autonomia de não depender de ninguém. Que eles consigam aprender qualquer conteúdo de forma didática e se tornar uma pessoa autodidata. E eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado. Eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!